Glória a Deus, aleluia, santo, 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 santo. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Mais uma programação da Rádio Filho de Deus Vivo, Deus mostra a sua face. Deus, muito obrigado, estamos aqui na Rádio Filho de Deus Vivo, obrigado àqueles que estão acompanhando nesse exato momento. A programação da Rádio Filho de Deus Vivo, Deus mostra a sua face. Senhor, aqueles que estão acompanhando no YouTube, aqueles que estão acompanhando pela programação da rádio e esses que vão acompanhar também, Senhor, pela live. Abençoe cada família, em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos falar um pouquinho da consciência. O que é a consciência? O que é a nossa consciência? A consciência, etimologia e definição. A palavra consciência vem do latim conscientia. Conscientia, que significa conhecimento compartilhado. Com igual a junto. E scientia igual a saber. Essa essência, em essência, consciência é o conhecimento que o ser humano tem de si mesmo e de suas ações. Então, a consciência, o ser humano tem consciência de si mesmo e de suas ações. Está refletindo tudo aquilo que está fazendo. E já vem conhecimento compartilhado, que vem de com igual a junto e de escientia igual a saber, que vem do latim. É a capacidade de perceber, refletir, de julgar, e que se faz, sente e pensa. Então está todo mundo na consciência, a consciência nossa. A gente está sabendo o que está fazendo, a gente está sabendo o que estamos sentindo e o que estamos pensando. No aspecto filosófico, na filosofia, a consciência é vista como autoconhecimento, a capacidade do homem de se conhecer como sujeito. Percepção moral, a faculdade de distinguir o bem e o mal. Então a nossa consciência tem toda essa característica de distinguir o que é o bem ou o mal, o autoconhecimento e a capacidade do homem. Percepção moral, como falamos, reflexão racional, coisa que o animal não tem, né? Os animais não têm, o que o homem tem. A reflexão racional, o poder de avaliar as suas próprias ações. Os filósofos importantes, como Sócrates, dizia que a consciência era a voz interior que advertia o homem a não praticar o mal. Descartes afirmou: penso, logo existo, identificando a consciência como prova da existência humana. Kant considerava a consciência moral uma lei interior que guia o homem. Engel via a consciência como parte do processo absoluto do espírito absoluto. Esse é o pensamento dos filósofos, né? Na sua filosofia já tinham as suas também definição da consciência. Aspecto psicológico. Na psicologia, a consciência é o estado mental em que o indivíduo percebe
a realidade e a si mesmo. Tipos de consciência segundo a psicologia moderna. Consciência sensorial. O que é a consciência sensorial? Percepção do ambiente. Percepção do ambiente. Visão, audição, tato e etc. Então é a percepção do ambiente, como a visão, como a audição, o tato e etc. Também tem a consciência de si mesmo. A consciência de si mesmo é o conhecimento da nossa própria identidade. Isso é a consciência segundo o aspecto psicológico. Na psicanálise, Sigmund Freud a dividiu em 3 níveis. Quais são esses 3 níveis? É o consciente. O que é o consciente? O que percebemos e pensamos nesse exato momento. Também tem o inconsciente. O que é o inconsciente? Impulsos e desejos reprimidos fora do alcance imediato. Então é o inconsciente. É o pré-consciente. Esse fora do alcance imediato é o inconsciente, tá, gente? Agora o pré-consciente, o que podemos recordar facilmente. Então, o consciente, vamos voltar aqui e recapitular. O consciente é o que percebemos nesse exato momento. O pré-consciente é o que podemos recordar facilmente. Aquilo que está e a gente bota à tona facilmente. Que não está assim na visão do exato momento, mas que a gente recorda facilmente. Agora vamos para o inconsciente. O consciente é impulso e desejo reprimidos, fora do alcance imediato. Aquilo que está lá apagado, lá no cantinho. E ainda, não vou entrar nesse aspecto agora, né? No inconsciente também tem umas fases, que é do id, do ego e do superego. Isso vamos deixar para outro bloco, que está no nosso inconsciente, né? Trabalhando no nosso inconsciente. E no aspecto teológico, na teologia, especialmente na cristã, a consciência é vista como a voz de Deus dentro do ser humano, uma lei moral escrita no coração, no psíquico humano, fundamentos bíblicos, como encontramos lá na passagem de Romanos, capítulo 2, dos versículos 14 e 15, mostram a obra da lei escrita em seus corações, no seu psíquico, entendimento, testificando juntamente a sua consciência. Lá na primeira carta do apóstolo Paulo, escrito a Timóteo, no capítulo 1, verso 5, fala de uma boa obra, de uma boa consciência ligada ao amor e à fé sincera. Também lá na primeira carta escrita do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 2, menciona uma consciência cauterizada, ou seja, insensível ao pecado. Já no escritor à igreja hebreia, em Hebreus, capítulo 9, do versículo 14, Cristo purifica a consciência das obras mortas. Assim, a consciência é a faculdade moral e espiritual que o Espírito Santo usa para convencer o homem do pecado e da justiça e do juízo, como se encontra no Evangelho de João, capítulo 16,
do versículo 8. Vamos agora para o aspecto bíblico. A Bíblia apresenta diferentes estados da consciência. Vamos lá. Tipo de consciência, característica, referência bíblica, boa consciência, sensível à vontade de Deus. Na primeira epístola, a primeira carta de Pedro, do capítulo 3, do versículo 16. Má consciência carregada de culpa e pecado. Escritor de Hebreus, capítulo 10, versículo 22. Consciência fraca, dúvida, escrúpulo espiritual. Na primeira carta escrita à igreja de Coríntios, capítulo 8, versículo 7. Consciência pura, livre de culpa pelo sangue de Cristo. Na segunda carta escrita pelo apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, do versículo 3. Consciência cauterizada, insensível ao pecado. Na primeira carta escrita do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Funções da consciência: advertir, avisa o homem sobre o erro antes da ação, julgar, avaliar atitudes durante a ação, condenar ou absolver, traz a paz ou culpa depois da ação. A consciência, portanto, é como um juiz interno, colocado por Deus no coração humano, como está na igreja romana, do apóstolo Paulo escrevendo à igreja romana, no capítulo 9, do versículo 1. A consciência é o perdão. O pecado pode corromper a consciência, tornando-a insensível. Quando um homem peca repetidamente, sua consciência se cauteriza, como está escrito na primeira carta, também escrita a Timóteo pelo apóstolo Paulo, no capítulo 4, versículo 2. Cristo, porém, purifica e renova a consciência. Pela regeneração espiritual. Carta do escritor de Hebreus, capítulo 9, versículo 14. A consciência e o Espírito Santo atua através da consciência, convencendo do pecado. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. Guiando o homem à verdade. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Produzindo arrependimento. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 37. Uma consciência guiada pelo Espírito Santo é iluminada, sensível e obediente à palavra de Deus. Então vamos aí para a consideração finais. A consciência é um dom divino. A consciência é um dom divino implantado por Deus no ser humano. O sopro, que se fez alma vivente. Aí veio o estado consciente, a consciência, vem raciocínio, vem tudo isso, Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Um instrumento moral e espiritual que liga a verdade. Um termômetro da alma que revela a condição interior do homem. Por isso o cristão deve manter a fé e boa consciência, a qual alguns, rejeitando, naufragaram na fé, como está a primeira carta escrita a Timóteo pelo apóstolo Paulo, no capítulo 1, verso 19. Então, estamos aí, nesse bloco falamos um pouquinho sobre o que é consciência, Tu
falamos em vários aspectos, no aspecto da filosofia, no aspecto da psicologia, no aspecto da psicanálise, e que nós juntamos isso, praticamente dá a mesma coisa. A consciência nossa, a faculdade mental nossa é que nos faz raciocinar diferente do animal. O animal é irracional, vive o instinto. Agora o ser humano não. Deus botou a faculdade mental nele. Quando deu seu sopro na sua narina, se fez alma vivente, veio o raciocínio, veio a razão, a moral. Então não temos desculpa para dizer que não sabemos o que fazemos. Vimos aqui nesse pouco diálogo, vamos dizer assim, em vários aspectos, né? A etimologia, a definição, a palavra consciência, que vem do latim, que é consciência, que significa conhecimento compartilhado, e que vem de com, é igual a junto, e ciência é igual a saber. Então, falamos no aspecto filosófico, falamos também ali no aspecto psicológico, na psicologia, na psicanálise de Freud, né? De Sigmund Freud. Falamos no pré-consciente, falamos no aspecto teológico, falamos também no aspecto também da teologia, que é teológico, e do aspecto bíblico. Então, vemos aí que tudo se encaixa. Temos a razão moral, a faculdade mental, e não podemos fugir disso para interligar com o Espírito Santo. E que Deus abençoe a todos, em nome de Senhor Jesus Cristo. Fico por aqui, o bloco Deus mostra sua face. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E voltaremos em breve, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Deus, a graça e paz a todos, e a paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Jorge Nunes.